só fiquei sem fazer a 4 e a 5. Beleza. A gente vai tirar todas as dúvidas agora. Deixa eu compartilhar aí a tela com vocês. É a primeira lei da termodinâmica, não é isso? O assunto? Sim. Ok. Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta relativa aos processos termodinâmicos isovolumétricos. Lembrando o que quer dizer a palavra isovolumétrico? Que o volume não se altera. Isso. Tem também outros nomes para eles, não é isso? Sim. Vocês têm que lembrar que não só existe esse nome, mas outros nomes também. Vamos lá. Nessa alternativa aí, vocês marcaram qual? E por quê? Lembram? Eu marquei a letra E. Apareceu aqui por acaso, não era para. Acertei. Ele escutou minha voz, aí já apareceu para mostrar que eu estava certa. Mas tudo bem, né? Então vamos lá. Ó. Por que a letra A está errada? Porque não tem trabalho, não tem a realização de trabalho. Justamente. Quando Porque para ter trabalho tem que ter alteração de volume. Como não tem alteração de volume, então não existe trabalho. É o mesmo caso também para a letra B. Né? Se não tem variação de volume, não tem trabalho. Então na letra A diz que o trabalho é negativo, não existe trabalho. Na letra B diz que o trabalho é positivo, não existe trabalho. Letra C, por que está errado? Porque vem falando que o volume varia. Justamente. Né? Letra D, está errado por quê? Nos processos isovolumétricos, o volume do gás altera-se. Né? Já se sabe que não altera. Então a alternativa certa é a letra E, porque se é isovolumétrico, não altera o volume. E se não altera o volume, também não existe trabalho. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma dúvida? A Lara tá quietinha hoje. Não. Então vamos que vamos. Segunda questão. Certo gás monatômico e ideal sofre uma transformação termodinâmica na qual seu volume permanece constante. Durante o processo, o gás cede 4 calorias para o meio externo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a variação de energia interna e a quantidade de calor envolvida no processo e o trabalho realizado sobre o ou pelo gás, respectivamente. E aí o que vocês marcaram, por quê? Eu marquei a A, porque eu olhei na internet. Porque eu não entendi direito, não. Quem foi que também marcou a aqui, que botou aqui no chat, deixa eu ver, foi Fernanda. Tá certo, é a letra A mesmo, né? Aí, presta atenção, a variação de energia é igual à quantidade de calor, né? Então, variação de energia é igual à quantidade de calor. Se a questão fala que perdeu 4 calorias, então a quantidade de calor também é 4. Então, ó, vamos lá. A variação de energia interna, menos 4, que é a mesma. A quantidade de calor, menos 4, que é a mesma. E o trabalho realizado, né, como o seu volume permanece constante, então o trabalho é zero. Alguma dúvida? E o menos 4 é porque, no caso, perdeu. Porque perdeu. Se tivesse ganhado, seria 4 positivo. Ah, entendi. Beleza, todos entenderam? Vamos lá. Ninguém fala, subtende-se que todo mundo entendeu.
Agora, a terceira questão. Durante um processo isovolumétrico, um gás recebe do meio externo uma quantidade de calor que podemos dizer que a variação de sua energia interna e a pressão terão seus módulos respectivamente. E aí, qual foi? Porque Eu marquei a letra C. por quê? Porque viu na internet? Não, né? Não, não foi porque eu vi na internet, não. Foi porque Deixa eu ler a questão de novo para relembrar. Fernanda também marcou a letra C. Ah, eu não tenho nada, lembrando que eu não tenho nada contra a internet. A internet é nossa amiga. Inclusive, se não fosse a internet, eu não estaria dando aula agora, ok? Mas o que eu acho assim, né, quando a gente vai para a Mas internet, eu acho. Ah. vale, pode falar. Olha, porque assim, ó, eu acho que eu marquei errado. Eu acho que vai ser a letra E, porque eu vou anotando, né, enquanto o senhor vai dando aula. Aí tem Hum, aqui, se aumenta o calor, no caso da energia interna, ó, se hum, aumenta o calor, aumenta a quantidade de energia interna. Se o corpo cede calor, diminui a quantidade de energia interna. isso. Só que a palavra não é calor, não, é temperatura, viu? Ah, viu? Se aumenta a temperatura. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Se aumenta, tu acha que é que letra, Verônica? Eu marquei a C, Sei, porque mas a acha agora que é qual? aí eu achei que é E, só que agora eu voltei a achar que é C, porque eu marquei aqui que a pressão aumenta. É justamente a letra C, né? Então, ó, é, se ele recebe uma quantidade de calor, o que é que acontece? Existe isovolumétrica, né? Então, se é isovolumétrica, recebeu calor, aumenta a energia interna e também aumenta a pressão, ok? Alguma dúvida? Isso aí tava lá na, se eu não me engano, é fórmula direta. Quarta questão. Certa máquina térmica recebe 500 joules de calor e realiza um trabalho de 125 calorias, sendo um joule, uma caloria igual a 4 joules. Marque a alternativa correta. E aí, qual foi e por quê? Essa foi a que eu não consegui fazer, professor. Hum. Mais alguém? Deixa eu ver se alguém respondeu lá no chat. E aí, o restante? Clara, Fernanda, Felipe, Clara, Gustavo. Se não quer falar, responde aí no chat. Marcaram qual? Beleza, Lara. Vamos que vamos, então. A resposta certa é a letra D. A máquina não contraria a primeira lei da termodinâmica, que trata sobre a conservação de energia. Ó, presta atenção. Eu tenho 120, diz que a máquina produz 120, realiza um trabalho de 125 calorias. Como já uma caloria equivale a 4 joules, então se você fizer 125 vezes 4, você vai ter o 500, né? Então, a máquina que pegou esses 500 joules que ela recebeu e transformou totalmente em trabalho, ok? Não contraria a primeira lei da termodinâmica. Logo, é, aí vem aqui dizendo o que eu botei aqui, ó. Isso não contraria a primeira lei da termodinâmica, que prevê esse tipo de situação para uma transformação isotérmica, ok? Só que tem uma coisinha aí, né?
que a gente vai estudar na próxima aula. Nenhuma máquina consegue ter 100% de trabalho, de rendimento. Nem nós, seres humanos, né, que de certa forma somos uma máquina, temos 100% de rendimento. Né? Por acaso, se você consome 500 calorias, o corpo ele não vai assimilar essas 500 calorias. Né? Ele, uma parte, eu não lembro se é 70% ou se é 90%, que ele consegue assimilar, o resto ele desperdiça, não consegue assimilar tudo. Então, nenhuma máquina consegue. Então, ele não contraria a primeira, mas vai contrariar a segunda, que é o que nós vamos estudar futuramente. Alguma dúvida? Não. Isso. Né? Então, nesse caso aí, o rendimento seria 100%, que é impossível até então, um rendimento de 100%, mas isso é assunto da próxima aula. Mas o que você tem que fazer é o seguinte, é 4 vezes 125 dá 500 calorias. Né? Então, ele transformou toda a energia recebida em trabalho. Beleza? Sim. Então, vamos lá. Vocês conseguiram entender essa questão? Não, essa também eu não fiz. A 4 e a 5. Beleza. Aqui eu tenho uma máquina térmica, né? Ela segue esse círculo aqui, ó. Esse T aqui quer dizer temperatura. Esse S é espaço, ou seja, o volume, ok? Quando aumenta a temperatura, aumenta o volume. Diminui a temperatura, diminui o volume. Beleza, até aí? Fala de novo, professor. Ó, esse T aqui é a temperatura em Kelvin, ok? Esse S aqui é o espaço, né? Joule por Kelvin. Então, o que é que acontece? Quando você aumenta a temperatura, vai aumentar o volume. Diminui a temperatura, diminui o volume. Ok? Ok. Isso acontece mais ou menos nos carros, na combustão. Você aumenta a temperatura, aí aumenta o volume, aí o pistão, que é acho que é pistão, se não me engano, o carro sobe. Aí daqui a pouco diminui, a combustão acaba, a temperatura diminui, a pistão desce. Esse processo de subir e descer que faz com que as rodas possam se mover. Beleza. Até aqui alguma dúvida? Sim ou não? Não, Sim, até porque eu não aí tô não. entendendo nada. Beleza, Ju. Então é o seguinte, essa questão ela está mostrando, né, que quando aumenta a temperatura, o volume aumenta. Diminui a temperatura, o volume diminui. Então, aumenta a temperatura, aumenta o volume. Diminui a temperatura, diminui o volume. Isso eu estou explicando o gráfico, né? Porque às vezes a gente não consegue entender o que, é que quer dizer o gráfico. Então, o gráfico diz isso. Porém, eu não sei se eu cheguei a falar com vocês na última aula, quando você tem um gráfico de temperatura e espaço, o trabalho realizado é a área da figura. Que figura é essa aqui? Um Essa figura? quadrado? Não, é um retângulo. Retângulo. Beleza? Ok. É a mesma coisa. Né, não. Quadrados são 4 lados iguais. Retângulo, não. Né? Alguém lembra como é que a gente calcula a área de um retângulo? Não. Ô, professor, é base vezes altura dividido por 2? Não, aí é triângulo. Base vezes altura. Se dividir por 2 é a área do triângulo, entendeu? Então é só a base vezes a altura. Então, calculando agora a altura. Como é que eu vou calcular esse intervalo daqui, ó, do J até o N? T1. Vendo quando cada lado tem.
Isso, mas no caso a figura não botou, não colocou os números. Aí alguém falou aí, T1, alguém tava falando alguma coisa aí. Foi Lara, eu acho. Quem foi lá? Foi Lara? Foi eu. Eu não sei quem foi aqui, que não deu para ver, mas Fernanda colocou aqui T2 menos T1. Não sei se outra pessoa colocou. Tá certíssimo. Então vou pegar aqui, ó, T2 menos T1. E como é que eu vou descobrir aqui a base? O tamanho da base? S2 menos S2. é alguma coisa assim. Isso mesmo, S2 menos S1. Então, na realidade, a resposta certa seria a letra B. Então, trabalho realizado, representou o trabalho aqui para a letra W, é igual à área, né, do retângulo. A Por área que do a retângulo. letra W, professor? Ó, às vezes, a gente, as questões acabam desconfigurando, né? Na realidade, eu acredito que era uma outra letra grega que na hora de colocar aqui transformou em W, mas realmente não era W, não. É uma letra grega que parece W. Mas o Word não, Ah, tá né, bom. tem perde às vezes algumas coisas aí. Vamos lá. Então, seria a área da figura. A área da figura, no caso, a altura, que é T2 menos T1, multiplicado pela base, que é S2 menos S1. Alguma dúvida até aí? Não, Eu professor. fiquei, porque, né, eu perdi um monte de aula, então, por favor, me explica de novo. Beleza. Expliquei. Explicarei. Vamos lá. O trabalho vai ser a área dessa figura aqui, ó, que está em Que vermelho. trabalho, professor? Trabalho. Realmente você perdeu um bocado de aula. O que é trabalho? Em física, trabalho é quando há um deslocamento. Você existe algum tipo de força e há um deslocamento. Então a gente chama isso de trabalho, ok? Se você ficar o dia Ok. todo parado, né, parada, você não realiza trabalho. Mas se você se movimentar, você começa a realizar trabalho. E aí existem vários tipos de trabalho, né? Que gera energia e outras coisas mais. Mas isso aí tem algumas. Deixa para o terceiro ano. Então é o seguinte: esse corpo ele está realizando esse trabalho aqui, ó. É tanto, ó, se aumenta o volume, nós estudamos na outra aula. Se aumenta o volume, existe o trabalho. Se não aumenta, nem, desculpa, aumenta não. Se altera o volume, tem trabalho. Se não altera o volume, não existe trabalho, ok? Então, nesse caso aqui, ó, quando aumenta a temperatura, aumenta o volume. Então, o trabalho é positivo, porque o volume aumentou. Quando diminui a temperatura, diminui o volume. Então, o trabalho é negativo, porque o volume diminuiu. Até aí, alguma dúvida? Não, eu consegui entender, pode continuar. Beleza. Aí a questão vem perguntando, como é que eu vou calcular esse trabalho? Qual o trabalho realizado? Aí, nesse caso, que aqui eu tenho um gráfico de um retângulo, eu vou ter que calcular a área do retângulo para poder descobrir o trabalho realizado. Beleza? Beleza, entendi. Se fosse um quadrado, iria calcular a área do quadrado. Se fosse um círculo, a área de um círculo e assim sucessivamente. Entendi. A área do trabalho é base vezes altura. Né? Então, a altura, que é essa parte aqui, ó, é T2 menos T1, que é o que eu coloquei aqui. E a base é S2 menos S1. Ô, Né? professor, por que a área começa do T2, sendo que poderia começar do T1 e subir pro T2? Porque a área a gente sempre calcula do maior para o menor. Ah, entendi. Por isso que também é S2 menos S1. Entendi agora. Ok? Mais Ok. alguma dúvida? Se tiver, Não, pode falar. não, pode continuar. Então vamos lá. Só falta essa questão. Oi, mãe. Botou bater? Botei. Qual é a boa? Tô assistindo ela aqui. Beleza.
É, filha. Vai mesmo. Ô, Ju, desliga aí o microfone que a gente tá Foi mal, professor. ouvindo aí. Foi mal. A respeito da primeira lei da termodinâmica, marque a alternativa incorreta. Qual é aí que vocês acham que é incorreta? Por quê? Eu marquei a letra D. Por quê? Calma aí, deixa eu ler de novo para lembrar. Porque quando o trabalho é positivo, ele é realizado pelo gás. E quando é negativo, é realizado sobre o gás, não é? Eu acho que é, não sei. Não sei explicar direito, professor, mas está anotado aqui, porque eu anoto tudo meio duro. Primeiro, o que é que quer dizer a palavra adiabática? Lembram? É tipo uma garrafa térmica. E o que é que acontece na garrafa térmica? Não ocorre troca de calor muito rápida. Hein? Não, na realidade a palavra não ocorre troca de Eu calor. acho Como que se é a a garrafa. letra C. Letra C. Isocórica. O que quer dizer a palavra isocórica? Isocórica é que não ocorre, o volume não se altera, é a mesma coisa que isovolumétrica, não é? Isso. Lembrando, vocês estão lembrando que essa questão que é incorreta. Entendeu? Lembra, que está querendo é incorreta, não é correta. Ah, tá. Não. Errei, A então. letra C, isocórica. Isocórica é a mesma coisa de isovolumétrica, não altera o volume. Então, se não altera o volume, não há realização de trabalho. Tá certíssimo, mas ela quer incorreta. E aí, qual é a incorreta? Ah, Ô, é? professor, letra A. Eu não posso falar, né? Porque eu não tenho os assuntos, como eu lhe falei, que eu perdi muita aula. Então eu Beleza, vou deixar as meninas falar aí. tranquilo. Agora é o seguinte, todas as minhas aulas estão lá no YouTube. Aí, se você quiser ir acompanhando, pode pegar a aula e ir assistindo. Ô, professor, e foi Oi. quantas aulas? Foi quantas aulas? Ah, tem muitas aulas. Tem muitas. Ah, então vai Mas demorar também está demais pra no Google chegar. Sala de Aula, eu sempre coloco lá. Você entrando no Google Sala de Aula, eu sempre coloco lá. O Eu link da aula. formatei o celular e eu perdi tudo, perdi a senha das aulas, tudo, Então sabe? eu vou lhe mandar a senha de novo. Viu, o senhor me manda. Mas o caso é que vai ter muita aula, eu vou perder muito tempo para chegar onde o senhor tá. Ah, relaxa, filho. Tu tá fazendo o que em casa? Tu estudava todas as manhãs. Não, professor, eu sei, sabe? Mas aqui em casa eu faço as coisas, eu tenho que dar banho no cachorro, pegar caquinha de cachorro, esse negócio. Ah, eu Oh, também nada, faço vamos essas aí, coisas você me faz aqui. de escrava, fique com aí. Vamos lá. Mas aí É você vai verdade, aos poucos. professor. Aos poucos você vai chegando lá. Alguém falou da letra A aí, ó. Em uma transformação isotérmica, o que é que quer dizer isotérmica? Temperatura. Não, Então, é uma coisa isotérmica. isotérmica, a temperatura não muda. É É isso isso? aí Tudo que que a tem menina ISO quer falou. dizer que é igual. Então, se não muda a temperatura, a variação de energia é nula. Porque para ter variação de energia, tem que mudar a temperatura. Então, está corretíssima. Mas não é ela porque a gente quer a incorreta. Qual é a incorreta? Cadê, professor? Já lhe falei. Não, a letra B está corretíssima. A letra E. Aí, justamente. A primeira lei, ó, olha o que é que fala a Acertei! letra E. Isso. A primeira lei da termodinâmica diz que o calor fornecido a um gás é igual à soma do trabalho realizado pelo gás e sua variação de energia, né? Mas, o que é que diz aqui, ó? De acordo com a lei, quantidade de calor é igual a trabalho, portanto, a quantidade de calor fornecida a um gás é igual à soma do trabalho do gás e a variação da energia interna. Ok? Repete, por favor, professor. Por Ó, favor, só essa olha o parte. que é que diz aqui. A primeira lei da termodinâmica diz que o calor fornecido a um gás é igual à soma do trabalho realizado pelo gás e sua variação de energia. Não, peraí. Agora,
Eu me passei nessa aqui. Aqui tá igual o que diz aqui embaixo. Exatamente. É isso que eu Mas tava recebendo. Pode continuar falando. eu tô lhe Não. falando que é a A D, letra viu? B é B de bola. Não, peraí. Deixa eu analisar aqui com calma. Peraí, que nessas horas tem que ter muita calma. Fiquem aí que eu vou analisar aqui, ler com paciência. Porque quando a gente lê rápido, acaba errando. Eu não posso errar com vocês. Porque era incorreta, não é isso? Sim. Vamos lá. A incorreta. Hum, é... A palavra diabática quer dizer... Olha aí. Errei feio. A palavra adiabática quer dizer o quê? Não tem Troca de calor. troca de calor. Então, se não existe variação, né, na temperatura, o que é que acontece? Não tem energia interna. Concorda comigo? Porque para ter variação na energia interna, tem que ter variação na temperatura. Então, a resposta certa seria a letra D. E agora a Verônica vai me matar. Eu avisei. Mas sabe o que é? É porque quando pede a incorreta, a gente tem a tendência, às vezes, de ler rapidamente e procurar a correta. Se você não internalizar que aquela alternativa é errada, aí você lê aqui e diz assim, eu não vou marcar essa não, porque está errada. Mas é a letra D. Então, voltando para Como é, explicar. professor, não é. Isso. Explicando. Se aqui, ó, é a diabática, não tem... É um volume que está alto aí, está dando eco. Se é diabática, não tem variação de temperatura. E se a temperatura não muda a energia interna. Beleza nisso aí? Beleza. Alguém ficou com alguma dúvida de alguma coisa? Nenhuma dúvida? Então, Não, pode professor. prosseguir. Não. beleza. Então foi muito bom estar com vocês. É? Ô, gente, como assim? Já acabou, foi? Oi? Claro, a aula geralmente fica entre 30 e 40 minutos. Ou tu queria ficar a manhã toda aqui assistindo a aula? Não, eu pensei que era 1 hora. Olha a Não, minha cara. Eu eu- tô de pijama. Meu Deus do céu. não, é porque é Achei o que era seguinte, 1 hora. eu acho muito cansativo você ficar olhando a tela do celular. E aí cansa. Então eu prefiro terminar a aula com um gostinho de quero mais. É igual a novela. Por que novela o pessoal vicia? Porque ela termina com gostinho de quero mais. Não, Quando- professor, mas aprender é sempre bom, né? E Não, principalmente eu que perdi um monte de aula. Ia ser não, bom. com certeza. Mas assim, o que é que acontece?